Yeah. Yeah. Lucre R$3.500 com os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 2/10/2025. Mas eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias. E além dos vídeos com palpites, temos aí sorteio todas as semanas. O ganhador da semana passada já foi pago, o dinheiro já foi mandado para a conta dele e ele já tá aproveitando. E o próximo pode ser você. Para participar é muito simples, basta se inscrever, deixar o like e comentar. Comentando aí você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira. Começamos aqui utilizando dois jogaços aí, um pelo Brasileirão e outro pela Série B. Temos aqui o Flamengo enfrentando o Cruzeiro, confronto direto pela liderança da Série A. Atualmente o Flamengo está na primeira colocação com 54 pontos e o Cruzeiro vem na segunda colocação com 50 pontos. Se o Flamengo vencer o Cruzeiro, vai abrir 7 pontos de diferença pro segundo colocado, que é o próprio Cruzeiro, cara. Então é necessário o Cruzeiro pelo menos empatar para não deixar o Flamengo disparar na frente, ok? Joguinho interessante, pois os últimos 5 jogos na casa do Flamengo, o Flamengo marcou em todos. Contra o Cruzeiro, como vocês podem ver, vem de 4 jogos seguidos marcando e dos últimos 4 vem de 3 vitórias e um empate. É jogo onde eu peguei um golzinho da equipe do Flamengo e para sair 2 escanteios no primeiro tempo, bem favorável. O jogo do Vila Nova e Criciúma é o nosso segundo joguinho aí, que é pela Série B. Últimos 5 jogos entre eles, todos aqui bateram o under 2,5. Isso mesmo, só saiu um golzinho nos últimos 5 jogos entre Criciúma e Vila Nova. Eu não tô brincando. Dos últimos 5 jogos, 4 saíram gols, mas foi um golzinho só, onde foi a vitória do Criciúma no primeiro turno por 1-0. Em 2023, Criciúma novamente venceu por 1-0. Em 2022, o Vila Nova ganhou por 1-0 e em 2022 o Criciúma ganhou por 1-0. Então é jogo under. Para essa partida, a gente vai de ambos receber um cartão e under 3,5 gols aí na partida, para não sair 4 gols entre Criciúma e Vila Nova. O bilhetinho tá com odd de 1.59, bem favorável. Meu placar exato pro jogo do Cruzeiro e Flamengo, eu vou chutar empate. Eu vou chutar 1-1 Flamengo e Cruzeiro. E o jogo do Vila Nova versus a equipe do Criciúma, jogaço aqui pela Série B. Criciúma que disparou, atualmente é o terceiro colocado, perdeu a liderança pro Coritiba Goiás, mas estava na liderança aí. Vila Nova tá lá embaixo na tabela. Eu vou chutar uma vitória do Criciúma por 1-0 em cima do Vila Nova. Jogo difícil, Criciúma precisa vencer para reassumir a liderança. Vou chutar 1-0. Então bilhetinho com odd de 1.59, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pelo Brasileirão, a gente tem clássico nordestino, a gente tem Vitória e Ceará aí, confronto interessante, pois o Vitória precisa vencer para tentar acompanhar a equipe do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Santos já tá com 27 pontos e o Vitória tem apenas 22, então mesmo que o Vitória vença a equipe do Ceará, o Vitória fica ainda a 2 pontos atrás da equipe do Santos, que é o primeiro time fora da zona. Então é crucial que o Vitória vença a equipe do Ceará, mas é clássico. Últimos 5 jogos do Vitória em casa, Vitória conseguiu marcar em 4 aí, marcou contra o Atlético Mineiro na vitória de 1-0, marcou no empate de 2-2 com o Juventude, marcou novamente no empate de 2-2 com o Palmeiras, e o mais bizarro que teve outro empate de 2-2 com o Sport. E contra o Ceará, o Vitória marcou nos últimos 5 jogos de 2018 até 2023, Vitória marcou em todos
todos os confrontos jogando em casa. Então, para isso a gente vai buscar um golzinho da equipe da casa do Vitória para marcar jogando em casa, principalmente que até fora de casa o Vitória marca, hein? Contra o Grêmio mesmo marcou jogando fora de casa. Então, um golzinho do Vitória em casa e o jogo do Cuiabá versus Paysandu, que é o confronto aqui pela Série B, a gente pegou para sair um golzinho independente de quem seja. Últimos 5 jogos aqui entre eles, todos saíram pelo menos um golzinho. Paysandu, que atualmente é o lanterninha, e Cuiabá tá na 6ª colocação com 45 pontos, vencendo, pode ir a 48 e assumir a 4ª colocação da Série B. Essa Série B tá bem disputada. Então, para isso, bora buscar um golzinho independente de quem seja aí no jogo do Cuiabá. Então, temos o bilhetinho aqui com odd 1.53, meu placar exato pro jogo do Cuiabá e Paysandu é 1-0 Cuiabá, e meu placar exato pro jogo do Vitória e Ceará é empate, vai ser 1-1 clássico nordestino entre Vitória e Ceará. Então, bilhete com odd 1.53, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse guinzaço. Pela Copa da Argentina, a gente tem um clássico aqui. Temos Racing enfrentando o River Plate. Para essa partida, achei alguns mercados bem interessantes. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols. E o mais legal é que os 3 mais recentes saiu pelo menos o over 7,5 escanteios. Isso que é o mais interessante. Teve jogo onde saiu 13, 11 cantos. Teve confronto aqui onde saiu 10 escanteios. Em 2022 aqui na casa do River saiu 14 cantos. Então os últimos 5 jogos aqui todos bateram a linha de over 7,5 cantos. Então para essa partida eu peguei 2 mercados interessantes, para sair um golzinho independente de quem seja e para sair pelo menos 8 escanteios na partida. O bilhete está com odd 1.57, cara, tem muito valor, achei bem favorável, ok? Confronto do Racing vai jogar em casa, então a questão de gols aí a gente não busca favoritismo para ninguém. O importante é sair um golzinho, e escanteio também a gente não busca favoritismo, estamos buscando no total para sair juntando os 2 times, ok? Então bilhetinho com odd 1.57 para sair um golzinho na partida independente de quem seja, e para sair no mínimo 8 escanteios na partida, ok? Então bilhetinho bem legal e bem favorável. Meu placar exato para esse jogo entre River Plate e Racing, River Plate aqui sendo um pouquinho favorito, eu vou chutar 1-0 River Plate para ganhar jogando fora de casa contra a equipe do Racing, apesar do Racing em casa dar muito trabalho, hein? Então um joguinho bem interessante, acredito que o River seja favorito, então a gente vai buscar 1-0 River Plate, bilhete com odd 1.57, bem favorável, dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Europa, temos 2 jogaços aqui. Temos o Fiorentina enfrentando a equipe do Sigma Olomouc, ok? Fiorentina é favorito para vencer. No caso, esse jogo da Fiorentina aqui é pela Conference League, e o outro jogo é do AZ Alkmaar também pela Conference League, ok? Bem legal, 2 jogos pela Conference League. Para essa partida do AZ Alkmaar eu peguei gols, peguei o over 1,5, pois os últimos 5 jogos do AEK Lamarca em casa, todos bateram a linha de over 1,5, 4 deles bateu 2,5, e o AZ fora de casa, os jogos vêm saindo bastante gols. Então é jogo para gols, esse jogo do AZ, e o jogo da Fiorentina, busquei para a Fiorentina ganhar um dos tempos aí, e para ter mais de 4,5 cantos na partida, ok? Juntando esses 2 jogos, temos um bilhetinho com odd 1.54 bem favorável, cara, bem legal. Meu placar exato pro jogo da Fiorentina é 3-0 Fiorentina, e meu placar exato pro jogo do AZ Alkmaar versus Lamarca, eu vou chutar um pouquinho do favoritismo a favor da equipe da casa, isso mesmo, vou buscar pro AZ tomar 2-1 do time do AEK. Claro que o AZ tem mais time, mas vai jogar fora de casa, por isso que eu vou buscar 2-1 pro AEK Lamarca, hein? Então bilhetinho com odd 1.54 bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. O Porto vai jogar em casa contra o nosso querido
Estrela Vermelha, jogaço. E quando fala de Porto e Estrela Vermelha, a gente já sabe que é gols, cara. A gente vai buscar gols nesse confronto, primeira vez que eles se enfrentam, ok? Estrela Vermelha nos últimos 5 jogos, todos bateram a linha de over 1,5, e o primeiro jogo dela pela Liga Europa foi 1-1 contra o Celtic aí jogando em casa, e o Porto ganhou fora de casa do Salzburg aí por 1-0. Porto jogando em casa, últimos confrontos aqui, o over 1,5 bateu pelo menos 4 dos últimos 5. É jogo para gols, a gente vai buscar o over 1,5 nessa partida do Porto e buscar pro Porto meter pelo menos 3 escanteios no jogo, ok? E outro jogo que é para gols é o jogo do Sparta Praga, que é favorito para vencer esse confronto, onde vai enfrentar o Shamrock Rovers, time da Irlanda. Sparta Praga, time da República Tcheca, contra um time irlandês aí do Shamrock Rovers. Não é jogo pra gente buscar gols também. Over 1,5 na partida do Shamrock Rovers e do Sparta Praga, e over 1,5 no jogo do Porto e Estrela Vermelha. Juntando esses dois jogos, temos um bilhetinho com odd de 1,53. Meu placar exato pro jogo do Porto versus a equipe do Estrela Vermelha, eu vou chutar 3-1 Porto para vencer o Estrela Vermelha aí, 3 golzinhos. E os jogos do Sparta Praga versus Shamrock Rovers, vou chutar 3-1 também, o Sparta Praga meter 3-1 no Shamrock Rovers. Então bilhetinho com odd de 1,53, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Europa, a gente tem o Dinamo Kiev enfrentando o Crystal Palace, e temos aqui também a equipe do Basel enfrentando o Stuttgart. Stuttgart vai jogar fora de casa. Para os dois jogos eu busquei um golzinho a favor da equipe favorita e a equipe que vai jogar fora de casa, ok? Então vamos lá. Para o jogo do Dinamo Kiev versus Crystal Palace, é um jogo bem interessante. Crystal Palace é favorito, mas o Dinamo Kiev é um time bem chatinho da Ucrânia, hein? Não é à toa que tá nas primeiras colocações aí, tá na segunda colocação da Liga Ucraniana, tem o melhor ataque da liga. Então para esse confronto a gente vai buscar um golzinho a favor da equipe do Crystal Palace e buscar para sair 6 escanteios na partida, ok? A mesma coisa no jogo do Stuttgart versus a equipe do Basel. Vamos colocar para a equipe do Stuttgart meter um golzinho na partida e para sair menos de 8 cartões no jogo. Juntando esses dois jogos, temos um bilhete com odd de 1,50, bem favorável. O meu placar exato para o jogo do Dinamo Kiev e do Crystal Palace, eu vou chutar 2-1 Crystal Palace, jogo difícil. Acredito que o Crystal Palace seja favorito para vencer a equipe do Dinamo Kiev, mas não vai ser fácil ganhar do Dinamo Kiev lá na casa do Kiev, então é complicado, cara. Então por isso que a gente vai buscar 2-1 para a equipe do Crystal Palace. E o jogo do Stuttgart versus a equipe do Basel, apesar do Stuttgart ter um pouquinho de favoritismo, o Basel em casa vem dando muito trabalho. O legal é que já teve confrontos entre eles em 2020 e 2019, e a equipe do Stuttgart venceu os dois, isso fora de casa, fora de seus mandos de campo. Por isso vamos buscar para esse confronto 2-0 para a equipe do Stuttgart, ok? Então para o Stuttgart vencer por 2-0 a equipe do Basel. Então bilhetinho com odd de 1,50, bem favorável, e dá sim para a gente buscar esse win. O Real Betis vai jogar fora de casa contra o Ludogorets, e temos outro jogão, o Celtic, que vai jogar em casa contra a equipe do Braga. Pro jogo do Celtic, apesar do Celtic ser um pouquinho favorito, eu vou buscar só um golzinho só a favor da equipe da casa, pro Celtic marcar jogando em casa, hein? Bilhetinho bem interessante. Então um golzinho da equipe do Celtic. Celtic vem muito bem em casa, apesar de ter 2 empates de 0-0 recente aí, mas foi jogos onde enfrentou o Kairat, enfrentou o Iberman, e esse jogo contra o Iberman, o Celtic tava com um time misto, cara. E o jogo contra o Kairat foi o jogo da eliminação, onde o Celtic foi eliminado e o Kairat pegou a vaga para a Champions League. Então para esse confronto entre Celtic e Braga, eu vou buscar um golzinho, jogo bem interessante por ambas marcas, mas eu vou buscar um golzinho a favor da equipe do Celtic. E o jogo do Ludogorets versus Real Betis, eu vou buscar um golzinho na partida, independente de quem seja, e vou buscar escanteios a favor do Ludogorets, que jogando em casa faz bastante cantos aí, ok? Não vou buscar cantos a favor do Real Betis, vou buscar a favor da equipe da casa do Ludogorets. Juntando esse bilhete
esse jogo do Ludogorets e da equipe do Real Betis versus e juntando o jogo do Celtic versus Braga, temos um bilhete com odd de 1.53, cara, bem favorável, bem legal. Meu placar exato para esse jogo do Ludogorets e Real Betis tem um pouquinho de favoritismo, mas eu vou chutar empate, eu vou chutar 1-1, Real Betis e Ludogorets. É jogo difícil, Real Betis pode ganhar de 1-0, pode, mas acredito que o Ludogorets vai dar trabalho pro Real Betis, por isso que a gente vai buscar empate de 1-1 entre Ludogorets e Real Betis. E o jogo do Celtic e Braga, vou chutar 2-1 Celtic, para vencer o Braga jogando em casa, hein, Celtic. Então bilhetinho bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui mais dois jogaços. Temos o Bolonha enfrentando o Freiburg e temos esse jogaço aqui, que sem dúvida é um dos melhores confrontos aí dessa Liga Europa, dessa rodada. Temos aqui Roma e Lille, jogaço. Para esse confronto entre Roma e Lille, para ser sincero, eu tô querendo buscar um golzinho, independente de quem seja, e finalização a favor do Lille. Lille fora de casa vem dando muito trabalho, vem finalizando bastante. Então para essa partida do Roma e Lille, a gente vai buscar um golzinho, independente de quem seja, pode ser da Roma ou do Lille, e buscar pro Lille finalizar 3 vezes no primeiro tempo. Agora indo pro jogo do Bolonha versus Freiburg, busquei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, e pro Bolonha, aqui no caso pro Freiburg, finalizar 2 vezes aí no primeiro tempo. Então busquei 2 finalizações aí para equipe visitante do Freiburg, e o jogo do Lille a mesma coisa, só que aumentei um pouquinho, busquei 3 finalizações aí no primeiro tempo para a equipe do Lille. Juntando o jogo do Lille com o jogo do Bolonha, temos um bilhete com odd de 1.51, bem favorável esse bilhete, cara, gostei demais e acredito que dá pra gente buscar esse win, hein? O placar exato pro jogo da Roma e do Lille, eu vou buscar 2-1 Roma para ganhar jogando em casa e tomar pelo menos um golzinho da equipe do Lille. E o jogo do Bolonha versus Freiburg, temos aqui um confronto onde o Bolonha é favorito, mas eu vou buscar aqui, para ser sincero com vocês, empate. Eu vou buscar 1-1 Bolonha e Freiburg, jogão aí, ok? Então bilhete com odd de 1.51, bem favorável. Então anota aí, Roma e Lille 2-1, Bolonha e Freiburg empate 1-1 entre essas duas equipes, ok? Então bilhetinho bem favorável e dá sim pra gente buscar esse ganhaço. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes e muito mais para vocês, ok? Além dos sorteios semanais. E esse domingo já tem novamente mais um sorteio para vocês. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.